Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a pronúncia dos números de 0 a 10. Então vamos lá. Vamos começar com o número 0. Número 0 escreve igualzinho o português, só que nós falamos zero. Zero. Então, se por acaso você estava falando zero, é só você fazer zero. 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 Então, para fazer esse som rosnado, você tem que treinar a posição, onde você coloca a língua para fazer o som er. Então, aqui, para você treinar, você tem que treinar fingindo que você é um cachorro rosnando. Então, você faz assim. Tá vendo? A língua vai enrolar como se você estivesse rosnando. Rosna um pouquinho. Se for difícil para você rosnar, você imita um paulista falando porta. Eu sou de Ribeirão Preto e lá nós falamos porta. Então você pega o R do por e faz por. Lógico que a gente não fala porta, mas assim, porta. Então você pega esse R, e faz o e você fala zero. Muito bem, zero. Agora vamos para o número 1. Tá vendo? Você vê assim, termina em E aqui, né? Só que esse E é totalmente morto e você vai fazer o one e você morre aqui no N. Um N, one, one. E logo nós vamos entender por que isso é muito importante. Porque quando você une o final de um som com o começo de um outro, ele vai transformar em n. Você vai ver, ó, se eu for falar assim, ó, one apple. Então eu estou falando uma maçã, mas isso falando devagar. Se eu for falar rápido, vai ficar one apple. One apple. Parece que você falou napple. Mas por quê? Porque uniu o final do one, então one apple. E une tudo, fica one apple. Agora nós vamos ver o número 2. E o número 2 se escreve assim. E qual é a pronúncia do 2? Se por acaso você falou chew, você falou uma outra palavra. Você não falou 2, você falou mastigar. E olha como que escreve chew. Chew se escreve assim, chew. Porque o CH tem um som de ch. Então fica chew. Então esse é chew. E esse é two. Aí você fala, nossa, mas é tão parecido, ou eu não estou ouvindo a diferença. É muito importante você ouvir a diferença. Para você conseguir repetir alguma coisa, você precisa ver a diferença. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com esse som para você entender realmente. Então, para você fazer a diferença entre chew e two, você fala a palavra tutti. Fala tutti. Tutti. Tá vendo? Tutti frutti. Tutti. Ah, eu gosto muito de chicletes tutti frutti. Então, tutti. Então, você vê que um você faz tu, o outro você faz ti. Repare aonde a sua língua bate. Então, quando você fala tu, de tu, ela vem mais pra frente. Tu, ti. Viu onde que ela bate? Ela vai lá naquela parte gordinha lá do céu da boca. O inglês americano fala to. Então a língua tem que bater mais perto dos dentões, lá no tu, só que aí você antipatiza o teu tu, não é tu, é to. Fica chique no último. Então, to. Então, to, chew. E aí você pode fazer assim, to. É longuinho, to. Agora tem um detalhe. Esse som to tem duas outras palavras que têm o mesmo som.
que é o to de para, to, e o to de também. O de também tem dois Os e o para é só um O e fica to, não tem mudança alguma, o mesmo som. Agora nós vamos ver o número 3 e o número 3 se escreve assim, muito parecido com uma outra palavra que já já a gente vai ver. Então vamos lá. Como que você falaria o número 3? Se por acaso você falou tree, você falou uma palavra também. Mas não foi o 3, mas foi árvore. Então, muito legal. É bom que você já sabe uma outra, você sabe uma palavra. Entendeu? Você vai poder aproveitar essa palavra que você sabe. Ainda bem. Então, existe tree, que é árvore. Árvore. O outro, o 3, você vai fazer esse som de TH, e o TH tem o som de... É só você treinar que você vai conseguir. Então aí você vai fazer esse primeiro som, e aí você vai fazer aquele R do zero. Então você vai fazer three, tá vendo? Three. Então ele fica, depois ele rosna, i, three. Então, árvore, tree. Veja a diferença da minha boca, ó. Tree, árvore, tree. Agora, número 3. Three, tree, three. Viu que interessante? Three. Então, o número 3 é three. Agora nós vamos ver o número 4. E o número 4 se escreve dessa maneira e fala isso mesmo, four. Então, o 4 é four, e mesmo o som da palavra, mais ou menos assim, né, que nós escreveríamos, e aquela palavra for, de para, tem o mesmo som do número 4. Então, four, I have 4 books for you. I have 4 books for you. Mesmo som. Agora nós vamos ver o número 5. E o número 5 se escreve dessa maneira e fala como? Muito bem. E olha que interessante. Você vai eliminar esse E do fim. Esse I aqui vai ter o som do nome do I, que nós sabemos que é I, né? Então vai ficar five. Como se fosse assim, um V mudo. Five. Então não é five, é five. Agora nós vamos ver o número 6. Então o número 6 se escreve dessa maneira. E como que fala o número 6? Então, olha que legal. O I, quando você sabe que não é I, você deve fazer um som de E fechado, um E como se tivesse um circunflexo. Então, você deve fazer assim, ó. Six. Muito interessante, né? O I, ele tem 3 sons. Então, ele tem som de I, que é o nome do I. Ele tem som de I, raríssimas vezes, como na palavra machine, na palavra police e no ING. Tirando isso, ele tem som de E. Então, se você sabe que o I não é I, não for ING, não for machine, não for police, você faz um som de E. E aí você conserta todos os seus Is. Então, o número 6 é six. Agora, número 7. 7 escreve desse jeito e fala muito bem. Aqui você vai fazer esse E ficar um A. Então vai ficar assim, seven. O N também o mais morto possível, então fica seven.
O 8, nós escrevemos dessa maneira. E olha que interessante. Como que fala 8? Nós vimos lá no alfabeto, lembra no alfabeto quando nós vimos que o H e o 8 são muito parecidos? Então, o H é H e o 8 é 8. Então, o 8, você vai... Esse GH aqui não tem som. Você vai fazer 8 e um T mudo aqui. 8. Isso falando devagar sai 8. 8. Só que falando rápido, normal, assim, numa sentença, o T é eliminado o máximo possível. Então, ele fica 8. Então, esse 8, quando eles fazem um T final, assim, comido, não é assim também, ó, 8. A posição, a língua fica posicionada no lugar onde ela faria o T, só que não sai o som. Então, fica 8. Dá uma parada ali, 8. Very good. Então, vamos supor, se você fosse falar um número de telefone e fosse falar 8, seria 88. O número 9, muito legal também. Ele escreve dessa maneira e nós falamos como? Muito bem. Você vai tirar esse E, então não é nine, é nine, e você vai fazer nine, nine. E esse N morto também. Nine, nine, nine. E o número 10, o último número de hoje, escreve dessa maneira e fala isso. 10, 10. Falando rápido, 10. O N morto e o som mais ou menos assim. 10. 10. Com aquele som também, não é 10, tá vendo? Então é 10, amigo do 2. 10, 2, 2, 10, tá vendo? 10, 10. Então, se você já sabe falar o 10, trabalha com 10 e fala 2. Então, vai te ajudar. 10, 2, 2, 10, 10, 10. Esse T, 10. Pratique bastante e vejo você no próximo vídeo.